Meu nome é Alexander Henrique Lac. Meu nome é Bernard Katz. Meu nome é Paula Beristain. Eu sou Siegfried Glatt. Eu sou Johannes Melis. Meu nome é Max Waxman Schanzer. Meu nome é Paula Waxman Schanzer. Meu nome é Herta Schlier. Corria normalmente até 12 anos. Meu nome é Alexander Henrique Lac. Nasci na Polônia e eu sou judeu. Meus pais, claro, também eram. E a vida na Polônia, apesar do antissemitismo polonês, assim mesmo era vida boa para nós, pelo menos. Meu pai trabalhava, era gerente de um frigorífico, e tanto assim que não faltava carne. Onde nós morávamos, meu avô era dono do prédio, então meu pai não pagava aluguel, e éramos considerados lá, os padrões, não éramos ricos não, mas os padrões poloneses eram considerados ricos até. Mas era a classe média alta, e tudo corria normalmente, até 12 anos, ia para a escola, meu pai trabalhava, minha mãe era do lar, e tudo corria normal. Já se sabia na época que na Alemanha os judeus estão sendo perseguidos, e não podiam entrar no cinema, não podiam entrar no teatro, não podiam estudar, não podiam fazer a consulta. Mas nós dissemos, no final das contas, somos judeus, mas somos alemães. Nós somos judeus, mas somos poloneses. Como aqui no Brasil, somos judeus, mas somos brasileiros. A Alemanha estava indo para frente. E nós estamos preocupados, claro, mas ninguém fez nada. Isso está errado, porque quando você vê alguma coisa errada, tem que reagir, não deixar acontecer. Mas ninguém foi lá. E quem esboçar a menor resistência ou sabotagem será punido com a morte. E isso atreveu. 1º de setembro de 1939, as ordens nazistas invadiram a Polônia. Não tinha jornais, rádio era escasso. Então, para saber como temos que proceder, eles deixavam avisos nas esquinas, placares, para dizer como temos que proceder. E quando vi, corri logo, tinha 11 anos, 12 anos incompletos, corri para lá e li assim: amanhã, dia tal, a Wehrmacht, exército alemão, entrará da cidade de Lodz. E quem esboçar a menor resistência ou sabotagem será punido com a morte. Entramos na cidade de Lodz. Logo em seguida, eles enforcaram 6 pessoas. Tinha lá uma praça chamada Balutsky Renek, Praça Balut, e lá foram enforcados várias pessoas com cartazes que eram rebeldes, negócio assim. Pensaram naquela época, se dizia que não eram pessoas. Ninguém não acreditava, não podia entrar na cabeça que pode fazer isso. Mas foi justamente, porque ficaram pendurados uns dias, aí ficaram amarelos. Aí disseram que é de cera, mas não era. As pessoas simplesmente desapareciam. Pegavam as pessoas na rua, principalmente judeus, dizendo que ia para o trabalho, mas não era trabalho coisa nenhuma. Levavam as pessoas para fazer limpeza de bueiros das ruas com as próprias mãos e levavam lá para o alojamento deles para limpar
tudo com a própria mão. No final, mandaram cavar uma vala, tirar a roupa, dançar em cima e cantar canções litúrgicas. E pior que pessoas simplesmente desapareciam. Desapareciam, não voltar para casa. Tivemos que comer. E meu pai tinha medo de sair, eu também. Eu não tinha 12 anos ainda, não fui obrigado ainda a usar uma estrela amarela. E eu tinha que estar. Na Polônia faz frio, chega até 30 graus abaixo de zero. Mas assim mesmo, saía quando estava muito frio, aí saía lá às 4 horas de manhã, mas geralmente era 2 horas, saía para ficar na fila para comprar 1 quilo de pão. Não vendiam só 1 quilo de pão. Ficamos até dia seguinte, 8 horas, quando começamos a vender o pão à padaria. Vinham 2 policiais, alemães, porque onde nós estávamos era tudo alemão. Vinham 2 alemães e geralmente a primeira coisa é Judenhaus, judeus, fora. E começaram a bater logo. Eu não tinha estrela, eu fiquei quietinho no meu canto, eu vou comprar meu quilo de pão para levar para casa para comer. Mas a maior parte das vezes também tinha sempre um polonês não judeu, me caguetava, nem sabia falar direito, da Ciúde, e eu apanhava, saía para baixo do pontapé, chegava em casa e não se comia nada, chorando e não se comia em casa. Não falo com ódio, não falo com raiva, mas sou muito, muito sentido. Afinal das contas, ele perdeu a cidade, a guerra, pátria, eu também, era polonês, eu amava a Polônia. Era a minha pátria, era a única que tinha. Mas é isso aqui, antes o polonês era muito, muito forte. Os gritos foram cada vez mais fracos, mais fracos. Uns postos do vagão, meu pai, minha mãe e eu, apertado, claro, era em agosto, estava muito quente, e o trem começou a andar. O pão foi devorado, o fome foi devorado na mesma hora, ninguém queria saber daqui a pouco, só comeu tudo mesmo todo. E de repente, estava muito quente, passou um tempo, aí ouvi gritos, água, 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 quero água. E não tinha nada para ver. Uma adolescente, a adolescente começou a gritar, estou morrendo de sede, estou morrendo de sede. Água, 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 não tinha bebida. Quando os alemães entraram, nós tínhamos que entregar tudo de valor. Era dinheiro, era ouro, prata, relógio, candelabro, tudo que tinha valor, pele de mulher. Também 4 anos no gueto, ninguém tinha mais nada. Mas uma pessoa tinha escondido um relógio de ouro. Naquela época era relógio de bolso, com aquela corrente, e ele tinha guardado para uma emergência, com certeza. E ele viu esse grito aqui, de solidariedade, bateu naquelas janelinhas do trem, de cima, o nazista botou a cabeça dentro, assustou, o que foi? Ele disse, olha, tem aqui um relógio suíço de ouro, muito pesado, é bom, leva isso, traz água, tem pessoa morrendo aqui de sede. Ele disse, apertou, tirou o relógio, não trouxe água. Os gritos foram cada vez mais fracos, dentro do vagão onde eu estava, com certeza, uma adolescente ou adolescente morreu de sede nesse vagão. Isso me marcou também o resto da vida, como, não vou dizer o resto da vida, porque não sei, tem doença e tal, mas enquanto tiver faculdade de pensar, eu não vou esquecer esses 2 fatos. A criança e a adolescente que chorou, morreu de sede. O trem continuava, eu tinha uma fresta no trem, eu estava sempre naquela fresta olhando para fora, e pessoas morriam simplesmente lá, estavam apertados, já eram fracos, tinha mortos já no trem. Quando nós chegamos num desvio, e de madrugada entramos num desvio. Quando olhei assim no gueto, eu trabalhei como metalúrgico. Quando olhei assim, o céu estava tudo vermelho, e um complexo de chaminés. Saindo lá, quando olhei, disse meu pai estava escolhido lá no chão, cochilando, disse, pai, desta vez os alemães não nos enganaram não, chegamos numa grande alto forno, onde você faz ferro, gusa, aço, desta vez não enganaram não, olha, está tudo alto forno, e eu sou metalúrgico,
Quando saímos, você também diz que é metalúrgico, mamãe também vai dizer que somos metalúrgicos. Com certeza vamos estar juntos, talvez. O trem parou, aí começou a abrir-se as portas e, na base de pancada, áreas raus, e começaram a bater nas pessoas. Descemos lá, parecíamos, somos no outro planeta. Minha mãe avisando, tinha alto-falante avisando que mulheres de um lado, mulheres com crianças, sem crianças do outro lado, homens do lado esquerdo, homens do lado direito, ao contrário, mas separaram. Minha mãe foi levada no Rodon, lá, a última vez que vi minha mãe era fazendo assim de longe. Não deu tempo nem me despedir da minha mãe, nem meu pai se despedir da mulher dele. E parecia que estamos de fato no outro planeta. Cães de toda a volta, pancadas, gritos. E quem tirou a gente eram já os outros prisioneiros mais antigos, eram castrados e eles tinham por obrigação de tirar as pessoas dos trens. Arrancavam, na época não usava óculos, mas eles arrancavam o óculos das pessoas e esmagavam. Parecia que é algo diabólico, mas não era. Os alemães achavam que quem usa óculos é um intelectual ou tem defeito físico. Não podia viver nenhum nem outro. Então eles tiraram os óculos, esmagavam, eles sabiam disso, esmagavam quando ficar perto do alemão para não usar óculos se ainda há uma chance de sobreviver. O que está acontecendo? Meu pai disse, estamos no outro planeta. E não estávamos nesse planeta aqui. Mas estávamos, cala a boca, você está em Auschwitz. Aqui tem uma saída pela chaminé. Aí soubemos logo. Alguns diziam que esses chaminés eram de padaria, tanto gente, padaria. Para mim era também alto forno. Mas aquilo é crematório. Lá se queimava pessoas 24 horas por dia. Aí a resposta foi, cala a boca, você está em Auschwitz. Obedece, aqui não tem a saída, só pelo chaminé. O CAP era principal. Aí disseram para não perder o CAP. O CAP era principal. Depois soubemos o que é. Ficamos horas e horas botando o CAP, em alemão era Mützen auf e Mützen ab, para cima e para baixo, auf e ab. Ficamos horas e horas fazendo isso. No sol, na chuva, no frio, sempre a mesma coisa. Tínhamos que fazer também ginástica, pular, nem sapo. Era um horror, era mesmo para acabar. Trabalho lá não tinha. Às vezes tinha uns tijolos, era para levar tijolo para o outro lado do campo. Depois, quando acabou, pegava o mesmo tijolo e levava de volta. Era assim, era só mesmo para acabar com as pessoas. Você tinha, irmã? E era a fábrica de munições. E queriam deixar a gente lá. Estávamos alinhados também, tá? E quando vimos, tinha meninas, tinha crianças, tinha garotas, mulheres ainda judias, trabalhando nessa fábrica de munição. Quando nós chegamos, elas ficaram, nós ficamos, ainda tem mulher viva, e eles também, ainda tem os homens vivos, homens, eram crianças ainda, eu também. Aí começaram a gritar nomes, e tinha uma irmã do nosso campo que estava trabalhando nessa fábrica. Ela pegou, escreveu um bilhete e jogou para ele. Quem viu jogar foi o comandante do outro campo. Mandou sair, descer, foram alinhados na nossa frente e perguntou quem jogou esse papel. Ele sabia quem jogou. Aí a menina saiu, foi eu. Disse, por que você jogou isso? Disse, esse é meu irmão. O irmão disse, tem irmão? E você sabe que não podia jogar papel ao se comunicar?
Ela começou a gaguejar, disse, não sabe, sabia, né? Sabia disso, né? Sabia. Então, você disse para ela, você tem uma irmã aqui? Aí ele disse, tenho, disse, minha irmã. Disse, não, você tinha irmã. Seu revólver atirou na cabecinha da menina. Disse, não estou te matando, porque quem vai fazer isso contigo é depois o meu colega tá. Não tinha medo, não tinha fome, não tinha frio, não tinha nada. Nós fomos levados para Bodensee, tem lá o Lago Bodensee, passamos afogados nesse campo. Só sobramos depois, mas estávamos indo para lá, passamos afogados. Depois, numa certa altura, fomos bombardeados pelos aliados, não sei se foram ingleses ou americanos. O trem foi bombardeado, muitos morreram, e a locomotiva foi atingida. Saímos, ficamos escondidos num bosque durante o dia. À noitinha, entramos na cidade chamada Tuttlingen. Entramos nessa cidade, é a primeira vez. Geralmente, quando encontrávamos alemães, eles até cuspiam, olhavam assim com ódio, com desprezo, com nojo. Até nojo era, porque estávamos de tal maneira, com certeza tudo fedorento. Mas desta vez, quando passamos pela cidade para entrar no trem, começaram a jogar pedaço de pão, pedaço de linguiça e assim, mas eu não levantei nada, estava indo lá, não podia nem me baixar. E entramos no trem, tinha um trem de passageiros já, não tinha hora. Entramos nesse trem, nós não sentamos, mas eu estava tão inchado, eu não podia sentar. Então sentei no chão, estiquei os pés, as pernas e encostei no encosto. E fechei os olhos, puxei aquele trapo que chamavam de cobertor, puxei assim, fechei os olhos e eu estava morrendo. Sabia que estou morrendo. Não tinha medo, não tinha fome, não tinha frio, não tinha principalmente medo, não tinha nem fome, nem nada. E eu estava em paz, sabia que estou morrendo só esperando a passagem. Fiquei assim, de repente deu uma explosão, não sei, até hoje não sei como, e o trem foi sozinho, foi até outra cidade chamada Immendingen bei Tuttlingen. E o trem parou numa outra estação. E lá, ficamos lá e eu novamente fechei os olhos, fiquei esperando, sabia, dessa vez agora acabou. Fiquei sentado e ouvi umas coisas lá fora do trem, mas não era comigo mais, eu esperava morrer mesmo. Aí chegou uma pessoa perto de mim, me catucou, abri os olhos, olhei para ele, e ele falou numa língua, até hoje eu não sei, talvez era italiano, mas na época não falava nada português, não falava nada latim, então não sabia que, pode ser até grego que ele falou comigo. Tinha muitos lá também, os trabalhadores que os alemães trouxeram de todas as partes do mundo para trabalhar como escravos. Não sei o que ele falou. Aí foi embora, fechei novamente, fechei os olhos e fiquei sentado. O homem voltou, me catucou de novo, abri os olhos e trouxe um caneco de leite e disse em alemão para ele, trink, bebe. Aí não podia mais levantar o braço. Fiquei olhando para ele, bobalhado, ele sabia, viu, pegou, reclinou a cabeça e botou aquele leite dentro de mim. Eu devia ter morrido com esse leite que ele botou. Não sei quantos dias não tinha comido também, e estava tão magro, e devia me matar, mas foi justamente o contrário. Depois de tomar esse leite, eu vivi, sentei, levantei, olhei assim em volta, e por que aquele homem chegou perto de mim? Porque tinham sentados na frente, todos de olhos abertos, olhando assim, era tudo morto. Quando chegou, eu estava no chão, me catucou, abri os olhos e viu que estou vivo. Ele me trouxe leite. Até hoje eu não sei quem é esse homem. Até hoje eu não sei quem é esse. Saí do vagão, aí tinha lá pessoas pulando, gritando, os alemães chegou perto de mim. Os alemães fugiram, somos livres, você é livre, só. Eu, para mim, tanto faz como tanto fez. Não tinha nenhuma reação. Mas, tem alguma coisa para comer aqui? Tinha lá, porque era a estação. Até lá iam todos os trens, não ia mais em diante, em Immendingen. Depois já não era mais.
Então pararam os trens lá e tinha tinha uns vagões com macarrão, aquele seco, para cozinhar, e pessoas começaram a comer isso e começaram a morrer na hora. Sorte minha que demorei muito lá dentro do vagão, que não vi, senão teria comido também. Quando saí já tinham acabado com esse vagão de macarrão. Fui libertados pelos franceses, fomos deixados como fôssemos lixo. Não traziam nada, mas 2 dias depois chegaram lá à noite, disseram que vão se retirar e os alemães podem voltar. Quem quiser ir com eles pode ir. Temos que ir a Donaueschingen, Donaueschingen é a 21 quilômetros de distância. Mas eles não têm condução. Como ia andar? Não podia descer onde estava deitado. Como ia andar 21 quilômetros? Se Deus quiser, fiquei lá. E alguns foram, mas a maior parte ficou. Aí, no dia seguinte, não deu outra. Voltaram justamente destacamento SS. E mandaram todos alinhar na frente do trem e disse que nós saqueamos a cidade, somos ladrões e fomos ser todos fuzilados. Ia falar alguma coisa, se cala a boca, vão ser todos fuzilados. E fomos levados em Mendinga lá, mais em cima um pouco, para entrar em bosque lá para sermos fuzilados. Já estamos entrando quase no bosque, apareceu um padre, um pastor e 2 civis, e começaram a pedir para não sermos fuzilados. Não disseram que não pode matar. Sangue judeu era barato, matar pode. Mas disseram assim, se vocês matarem essa gente, depois se forem embora, os aliados voltando, achando-os mortos, a cidade vai ser responsabilizada por isso. Não façam isso com eles para nós não sofrermos depois a consequência. Eu disse, não, mas eles são do campo de concentração, estão chegando, eles sabiam tudo direitinho. Eles estão chegando não, porque eu tenho ordem de fuzilá-los. Eles são condenados à morte. Mas eles pediram, se fizer isso, nós vamos sentir e tal. Mas que entrou na cabeça deles, que tinha padre, tinha pastor, tinha civis. Fomos levados para uma escola e depois fomos levados para um bunker lá contra bombas, ficamos lá, de fato houve batalha em cima, bombardeios e tal, quanto tempo levou não sei. E quando cessou tudo, tal, eu saí e vi, tinham soldados franceses, da Legião Estrangeira até, e a cidade estava cheia de lençóis brancos, bandeiras brancas, haviam se rendido. Estava livre. Estava livre, pesava 28 quilos, com 17 anos. Praticamente não enxergava, meus dentes estavam soltos, sem pais, sem familiares, sem parentes, sem amigos, sem dinheiro, sem pátria, sem roupa, sem dinheiro, sem absolutamente nada. Haviam roubado minha juventude, tirado minha adolescência, e lá estava eu, único no mundo. E pior, não via perspectiva para o futuro. Sabia que estou aqui, tenho que estar vivo. Mas assim mesmo me apeguei à vida, eu disse, eu sobrevivi, eu vou viver. Não quer batata? Para que casca de batata? Eles tratavam melhor os nazistas, os alemães, do que a nós. Não deixaram entrar, porque tinha muito nazista que fugiu, deixou a casa fechada, tá? Podíamos entrar lá, pelo menos, para ter onde dormir, não deixavam. Mas assim mesmo, assim, rapazes, entramos não era nem casa, era um salão muito grande, e nós ficamos lá. No primeiro andar, embaixo tinha até um açougue embaixo, mas nós estávamos em cima. E não tinha comida, dava lá uma sopa também igual no campo, tinha que comer. Aí tínhamos que ir às fazendas, nos sítios para pedir comida. E sempre queriam que eu fosse com mais um, não sei porquê, tinha que ir.
Então nós arrastávamos até, vamos até aquela ravina, sentávamos para descansar, vamos até aquele poste, vamos até aquele cruzeiro, vamos até chegar numa fazenda lá. Saiu uma dona, uma moça lá, perguntou: o que vocês desejam? 2 esqueletos, o que vocês desejam? Eu disse que queremos casca de batata. Ela olhou assim: casca de batata para quê? Eu disse: casca, somos 5 rapazes lá em Medina e precisamos de comer. Ela disse: não quer batata? Para que casca de batata? Não me ocorreu que posso pedir batata. Era sempre casca de batata, queria casca de batata. Disse: não pode dar batata, quero batata sim. Aí ela olhou assim e disse: não quero ovo, quero ovo. Queremos sim. Entramos para mim, ovo. Me lembrei, ovo era uma coisa redonda, branca, parecia com batata, e por dentro tinha alguma coisa branca e tinha outras cores, preto, azul, eu não me lembrava as cores que tem dentro do ovo. Só quando ela trouxe o ovo lá, comemos, sabe, comecei de saber o que é ovo. Paladar nem se fala, mas na hora eu senti de novo. Mas assim mesmo, com comida e tal, num certo tempo, cada um ficou melhor, eu também, e cada um tomou seu rumo. Se vamos ficar aqui fazendo nada, não tem ninguém, somos só nós 5, outros fugiram, e cada um tomou seu rumo. E eu também peguei um trem, foi nem sei para onde, e quando saí me tornei garota de rua. Tinha um grupo lá, eu fiquei com esse grupo lá, também judeus, também sobreviventes, fiquei com eles, dormíamos na rua, e só não usávamos entorpecentes também, claro, mas para tomar banho, você entrava lá no hotel, numa albergue, para pedir se pode tomar banho, às vezes deixava, às vezes não. Para comer, íamos na prefeitura dos aliados, do comando militar, eles davam comida, e para dormir não tinha onde dormir. Então, geralmente, eu pegava um trem, o trem estava quentinho, de uma cidade para outra, até fim da linha do trem, a Alemanha toda, quando eu acordei lá para voltar para outra cidade, e assim, para não ficar muito na rua. E encontrei umas pessoas, disseram que começaram a fazer campo de refugiados. Mas campo de refugiados, os americanos, ingleses, tá? E os antigos campos viraram campo de refugiados e outros também. Então, mas tinha cerca. Aí eu disse: não vou ficar atrás da cerca, eu prefiro ficar na rua e não vou entrar mais na cerca. Porque para sair não podia, então não entrava para sair. Mas depois, logo em seguida, o Eisenhower, o comandante-geral dos aliados, Forças Aliadas da Ocupação, mandou tirar as cercas e soldados. Aí eu entrei num campo de refugiados em Frankfurt am Main, chamava-se Zeilsheim, e lá fiquei 2 anos. Lá estava bom, estava muito bom mesmo, tinha comida, tinha higiene, tinha roupa, e quem queria estudar também podia, aprender um ofício, quem queria, era do horto, ajudavam também, estava muito bom lá. E começou a haver até casamentos também, pessoas que conhecidas de antes, e, às vezes da mesma cidade ou não, estava muito bom. Tinha até bailes e tal. E eu procurei se achar algum lugar, porque eles davam listas de outros campos, quem está no outro campo. Nosso foi para lá, de lá foi para cá, de outros campos. Procurei pela minha mãe. Minha mãe não estava mais entre os vivos. Também Cruz Vermelha e tal, mas não achei minha mãe. Um tempo, em outro campo, fui lá visitar, achei uma pessoa que estava justamente no mesmo. Até essa pessoa me amamentou. Uma coisa incrível. Quando cheguei lá, ela me conheceu criança. Quando ela me viu, me perguntou: você não é Henrique? Ela veio a me falando. Eu disse: sou. E ela disse: eu te amamentei. E ela estava no mesmo transporte, mas não viu mais minha mãe. Então minha mãe morreu em Auschwitz, na câmara de gás e queimada. Sou o único sobrinho de uma família de 60 pessoas. Me lembrei que quando nós saímos do Lodz, disseram para a Alemanha,
e acabamos em Auschwitz, meu pai disse, olha, eu tenho uma irmã no Brasil, no Rio de Janeiro. E se sobreviver, quem se formos, não sei sobreviver, não. E se formos separados, o lugar de encontro será Rio de Janeiro, na casa da minha irmã, chamava-se Fanny Gutermann. E lá vai ser lugar de encontro. Quando baixou a poeira, me lembrei, eu tenho uma tia lá. Aí eu queria vir para o Brasil. Eu escrevi uma carta para cá, para o Rio de Janeiro, comitê judaico, não tinha, mas já acabou, de sorte também, a carta, que procurando minha tia, acabou na imprensa e um conhecido da minha tia leu que eu estou procurando por ela. E ele foi lá e disse, olha, Henrique está te procurando, me chamam de Henrique. Ela disse, não pode ser, essa criança não veio, deve ser meu irmão. O meu pai era forte e tal, ela pensou que meu pai sobreviveu. Mas assim mesmo era justamente o contrário, ele foi morto e eu não. Então ela me escreveu uma carta para a Alemanha, perguntando para me identificar, identifiquei, claro. E ela perguntou o que precisa, para eu saber aqui, na Alemanha, o que precisa para vir ao Brasil. Aí procurei lá, não tinha, na época não tinha nem consulado, nem tinha missão militar. Eu fui à missão militar e falei, entrei lá, quando entrei disse, olha, eu tenho uma tia no Brasil e eu gostaria de ir lá, eles me querem lá, o que eu preciso? Ele olhou para mim e disse, você é judeu, né? Ele disse, só, via, né? Via, porque os alemães, eles cortavam, primeiro cortavam zero. Quando começou a crescer um pouco, eles faziam aqui com a máquina zero e aqui deixavam os dois lados um pouco de cabelo. Quando começou a crescer isso, eles tiravam do e ficávamos só no meio. E eu tinha ainda aquela cortado por dentro. Ele olhou e disse, você é judeu, né? Estava no campo? Sim. Ele disse, bom, antes de mais nada, você tem que trocar de religião, tem que se converter e catolicismo. Senão eu tenho ordem de não dar visto ao Brasil. Aí disse, depois de 5 anos, passei 5 anos com os deus, vou me converter agora? Nem quero ir. Quase que pulo no pescoço dele, disse, não, espera aí, eu também acho errado. Mas eu tenho que obedecer meu governo. E quando deram a opção de sair, eu fui para os Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos, morei nos Estados Unidos um tempo, meus tios queriam me ver. Sou o único sobrinho de uma família de 60 pessoas e eles queriam me ver. Então me mandaram um bilhete, né? Lá, tirei o passaporte lá e vim para cá como turista. Fiquei lá, mas quando cheguei aqui, de fato me apaixonei pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro. Eu procurei parentes, achei familiares, foi muito bem recebido. E naquela época, hoje também, mas naquela época o brasileiro era muito mais chegado, era mais... pessoas andando na rua se cumprimentavam. E nos Estados Unidos não vi isso. Sofria muito dores de cabeça lá nos Estados Unidos. E às vezes ficava 2 dias dentro de tinha alugado um quarto de empregada na casa de uma família e nem foram ver por que eu não levanto. E aqui todo mundo se cumprimentava e tal, e Rio de Janeiro, né? Fiquei muito perguntando, você quer voltar? Eu disse, não, vou ficar aqui. Aí fizeram lá papéis, ganhei permanência definitiva no Brasil. Dia do Holocausto. A meu pedido, a vereadora na época, Jurema Batista, entrou com um projeto e foi aprovado o Dia do Holocausto. Naquele dia, ganhei medalha Pedro Ernesto.
livro foi feito justamente para não esquecer. Eu escrevi um livro, chama-se O Sobrevivente, Memórias de um Brasileiro que Escapou de Auschwitz. Não é polonês, é brasileiro, sou brasileiro que escapei do Auschwitz. Agora tem mais, esse livro, nem no livro eu pude trazer todo horror, todo terror que era os campos de concentração e campos de extermínio. Acho que é muito importante para frisar isso. Foi dedicado a Sima, a mãe que me deu a vida, que era minha mãe biológica, que morreu, eu tinha 4 anos, nem 4 anos tinha, não me lembro muito bem dele, e a Bálcia, que me criou, chamam de madrasta, mas não é nada de madrasta, é uma pessoa mais que uma mãe, não tem mais que uma mãe, mas uma pessoa que não é mãe e faz tudo como uma mãe, é mais que uma mãe. E essa Bálcia, essa pessoa, era mais que uma mãe. Então, a mãe que deu a vida por mim. Tem aqui no livro, diz por quê. Agora, tem o Jacó, o pai que estimulou a viver. E o livro foi feito justamente para não esquecer. Não é para lembrar, é para não esquecer. A diferença está nisso. Mas vale a pena mesmo. Isso nunca mais. Minhas palestras, tudo que faço é alertar para nunca mais acontecer. E o livro também. É para nunca mais acontecer. Não é chora porque já passei. Passei, estou aqui também. Quando me perguntam, como está? Eu disse, estou vivo. Hoje até Mônica me falou isso. Quando você pergunta como você está, você diz que está vivo. Faça isso. Mas eu estou vivo, né? Não, mas as pessoas sabem que estou vivo, está vivo, mas eu estou vivo porque eu não sei como. Eu de fato não sei como eu sobrevivi. Não sei. Você me pergunta como você sobreviveu. Eu disse, não sei. Sei para que sobrevivi. Sobrevivi para contar que isto nunca mais pode acontecer com ninguém. No outono, chove muito. Antes de cair neve, tem muita chuva. E chuva gelada, gelada mesmo. Tinha um dia de chuva de tal maneira que até os ossos estavam molhados. Eu estava desesperado. Você andava assim, pingava. E a água pingava do uniforme, estava um horror. Aí eu disse para o meu pai, estava tão ruim, disse para o meu pai, eu digo, se eu sair vivo daqui, se um dia eu tiver uma casa, não sairei em dia de chuva.